Então, não. Então, vou começar, tá, gente? Vou dar um espacinho, tá, Rafael, para começar. Olá, eu sou Ana Seixas e esse é o Estúdio Paul, um podcast que vai falar sobre conteúdo do segmento de audiovisual. Volta. É. Estúdio Paul. Estúdio Paul, né? Tá. Vamos deixar essa marca, assim. Tá. Deixa eu só ler mais um pouquinho para não... Eu fui olhar para o lado e perdi o rebolado. Do Brasil e do mundo, com novidades e opiniões do mesmo lugar. Então, vou começar, hein? Olá, eu sou Ana Seixas e esse é o Estúdio Paul, um podcast que vai falar de conteúdo e do segmento de audiovisual do Brasil e do mundo, com novidades, opiniões e, muitas vezes, especialmente, críticas sobre a cultura em geral. Porque crítica a gente adora. Vamos nos apresentar, então, rapidamente para vocês, até para vocês conhecerem melhor a gente. Eu sou Ana Seixas, sou jornalista, produtora de audiovisual, sou executiva do mercado de entretenimento, trabalhei muitos anos na TV Globo, mais especificamente na Globo Filmes, onde eu formei meu expertise em cinema nacional. E sou sócia fundadora do Megafone Studio, esta casa que nos abriga aqui hoje. Estamos aqui também com Milton Abirached, jornalista, escritor, crítico de cinema e diretor de TV, com 2 indicações ao Emmy Internacional nas costas. Olha só. Drop the mic. Também está aqui com a gente Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema e colunista da revista Cláudia e do jornal O Correio do Estado, que também trabalhou na produção de conteúdo local, participou de transmissões de eventos como Globo de Ouro, foi gerente de programação de canais internacionais na TV por assinatura e passou pelo jornalismo e programação da Globo, onde fez curadoria e licenciamento de conteúdos. E, direto de Sampa, o nosso ninja das terras altas, está Felipe Boclin, apaixonado por storytelling em todos os formatos, executivo, estrategista de marketing na área de mídia e entretenimento, com passagens por importantes players como Fox, Globosat, especialmente Globo, onde atuou por mais de 12 anos vendendo conteúdo e canais pelo mundo. Hoje é fundador e CEO da agência e consultoria de projetos de conteúdo The Creators Bridge. Sejam bem-vindos todos e vamos lá, vamos começar o Estúdio Paul. Pois é, a gente parou na semana passada falando de Oscar, né? Falamos aí 1 hora e pouco. Ficamos falando dos 10 filmes e agora a festa acabou. Já foi lá. O que você achou, Aninha? Olha, eu fiquei feliz. Eu estava apostando muito no Tudo ao Mesmo Tempo, que eu nunca sei falar o nome todo. Também não. Eu fiquei super feliz com a premiação, principalmente dos atores. Eu achei desempenhos assim memoráveis. Acho que a Michelle Yeoh, ela está um vendaval. Eu tinha usado essa expressão até para o Milton outro dia. Né? Não só um vendaval por tudo que o personagem já é, né? Mas pela força que ela dá a esse personagem. Então, assim, eu estava apostando nisso. Apostei também no Brendan Fraser. Eu achei que ele merecia, embora eu acho que o Austin Butler esteja incrível. Né? Eu acho que ele incorporou o Elvis. A gente vê ele ali na apresentação, né, na plateia, mais magro, né? Até as cores estão um pouco diferentes, né? Até porque o cabelo está mais claro, enfim. Mas aí você vê a capacidade de transformação dele, né? Então, assim, eu adorei, mas o Brendan Fraser merecia por tudo. Por tudo, pelo papel difícil, pelo desafio. Eu acho muito bacana quando Hollywood resgata os atores dessa forma. Já tinha acontecido no como é o nome do ator, que eu não consigo falar? John Travolta em Pulp Fiction. Ela, exatamente, tipo John Travolta. O McConaughey, que ganhou o Oscar também, de ator há alguns anos, também teve também. Sim, eu adoro quando isso acontece. Então, assim, eu fiquei bem feliz. Eu acho que era previsível, eu acho que Nada de Novo no Front ter vencido o filme estrangeiro deu espaço, né? Porque eu achei ele super desenhadinho para ganhar todas as categorias, mas fiquei feliz, acho que o resultado equilibrou. Eu posso descer um pouco a borracha em algumas coisas? Pode. Eu acho assim, a gente fala uma coisa no podcast, eu principalmente, né? Eu fui completamente contra os amigos de fios, os alemães, porque eu acho que é um filme que não avança, que é um filme que não tem nada de novo.
talvez eu tenha sido um pouco radical, assim, assim, sempre todo ano eu faço um bolão próprio, assim, só para mim, eu ganhar de mim mesmo, enfim. E esse ano eu fui muito mal por causa dos alemães, malditos alemães. Então, todas as categorias em que eu não votei neles, eu perdi. E a única que eu votei neles, que era roteiro, eu perdi também. Eles perderam. Então, Eles te desorientaram. totalmente. Então, assim, eu não acho... Eu quero só retificar uma coisa. Eu não acho que é um filme ruim. Eu só acho que é um filme que não é a minha praia. Um filme que a minha sensibilidade não chegou até ele. Ou ele não chegou até a minha sensibilidade. Sei lá, não me tocou. Mas é um filme com uma produção respeitável. Um filme que... depois que o Fields defendeu a trilha sonora, eu consegui engolir ela um pouco, aquela barulhada... Enfim, digamos que eu cedi um pouco. E, ao mesmo tempo, eu botei um pezinho atrás com tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Eu ouvi alguns argumentos que têm um ponto, assim. Ouvi alguns absurdamente pueris e sem graças, assim. Por exemplo, acho que tem um ponto ali, alguém falou, que é um filme que parece o Dia da Marmota, assim. A cada metaverso que ele entra, ele começa a mesma história no metaverso. Depois volta tudo ao zero. Vai entrar no metaverso e vai... Não sei o quê, a história não avança muito pouco. Eu acho um ponto importante para quem quer criticar o filme, porque foi uma enxurrada de críticas ao filme. A pior crítica que eu vejo de repercussão, assim, é... Vocês vão ver, daqui a um ano ninguém vai mais lembrar disso. E eu fico pensando assim, gente, vocês ainda estão na época das coisas durarem... Eu fico pensando em Marx e Engels nessa hora, assim, no Capital, uma coisa que não tem nada a ver, mas é assim, tudo que é sólido se desmancha no ar. É uma coisa profética. Hoje, mais do que nunca, o que importa é o filme que está sendo feito hoje. Ano que vem já é outro. E se não durar, não durou. As coisas não são mais para durar. É um mundo só bolhas. E aqueles caçadores de bolhas, carimbadores de bolhas, isso é só uma bolha, isso não vai durar. Essas pessoas que não acreditam em bolhas, elas vão ficar para trás para sempre. Né? É verdade, eu concordo. Porque o mundo é só bolhas hoje. Então, vamos lá, é bolha sim, e daí? Sabe? Eu acho que, assim, Fios, você que estava comemorando, é porque as pessoas não sabem, nosso grupo do WhatsApp estava lá incendiado, a gente conversando, a gente falando sobre... Os alemães, na realidade, eles eram os grandes favoritos do Oscar. Uhum. Eles saíram na frente como os grandes favoritos, ganharam em todos os outros prêmios, fora Estados Unidos, foram de lavada. Então, ele vinha com força. O problema é que ele perdeu aquele momento, aquela viradinha que está ali em janeiro, que a popularidade do outro filme ultrapassou, então ele veio. Então, ele era um grande favorito já. Eu, particularmente, também, a mesma coisa. Eu não gostei, mas eu fiquei com preguiça de ser uma refilmagem... eu acho que, assim, que também já tinha vencido o Oscar. Então, eu acho... Exato. Então, eu achei que mais do mesmo... Na verdade, é a terceira refilmagem. Exato. Né? Então, assim, eu fiquei com preguiça um pouquinho disso. Mas ele era... Então, assim, não foi bem uma surpresa para quem estava acompanhando. Ele veio ele era firme e forte. E eu acho que a grande coisa que eu não gostei nem dele e nem do que ganhou. Não foram os meus filmes favoritos. Eu gostei mais de Tar, por exemplo, que é um filme em tese até acaba sendo mais tradicional. E completamente injustiçado, sem nenhum prêmio. Mas, assim, a gente tem que parar... Também eu paro para pensar que quando a gente olha os números aqui, que eu estava até vendo, assim, o Oscar subiu a audiência dele em 12% em relação ao ano passado, que ainda não é melhor, mas não é a mesma coisa. Mas o que eu achei mais significativo é que tem um público mais jovem. Eles começaram a falar com jovens, ou seja, eu acho isso eles estão se vendo representados, eles estão se vendo, então, aí traz mais isso para essa discussão, essa coisa que alguns falam que preguiça, ficar com política, o Oscar agora tem que ser inclusivo, e isso não é arte. Não, pelo contrário. Temos que rever, né, Fios, aquela questão do Oscar perdendo importância, talvez, ou não? Vai lá, você que... Não sei se ele perdeu, volto àquele ponto, eu não sei se ele perdeu a importância, ou sempre teve a importância naquele lugar dele. Uhum. Né? Não sei se a importância dele estava na TV aberta, mas ele no lugar certo, no canal exibidor certo, falando com as pessoas certas, a gente tende, talvez, a ressoar
né, dentro da nossa bolha, que existe relevância dentro desse evento, né? Eu acho que a minha opinião seria por aí. Eu concordo. Mas eu digo Eu assim, concordo, um pouco acho. na questão de influência também, não só na questão do Ibope, né, da audiência. Eu acho que a influência sempre vai ter como um grande momento do cinema, que é o maior prêmio dos caras que inventaram esse treco, né? Então, ele vai pautar a indústria, ele vai pautar o mercado, ele vai pautar a indústria local, que é, né, a grande geradora, né, de receita mundial enfim, do cinema. Então, eu acho que eu gostei que ele foi, vamos dizer assim, menos... ele foi conservador na sua forma, né? Eu acho que foi a Aninha que estava falando, uma apresentação linear, sem grandes acontecimentos, sem grandes piadas de mau gosto, sem grandes humilhações sem grandes novidades. com a plateia, né? O que interessa ali é o cinema, e não quem está apresentando. Exatamente. Eu não aguento mais nenhum apresentador de Oscar. Eu acho que até quando aquela fórmula deles sem um condutor funcionou. Eu não achei que ficou ruim, que foi em 2020 que eles fizeram. Entra cada um que vai apresentar a categoria e acabou. Eu prefiro. Mas, assim, eu acho que assim, eu vou defender o Jimmy Kimmel, porque aquela função dele é muito infeliz. Ele tem que ser respeitoso, mas ele tem que ter humor, ele tem que estar ali. Então, assim, essa figura do âncora, ela é importante. Eu acho que ele, de todos que vieram sendo testados, esse é o terceiro Oscar dele, eu achei que ele, pela primeira vez, estava realmente à vontade e realmente no controle ali do palco. Mas deixa eu fazer um parênteses. Depois do soco, não vai ter mais humilhação tão grande. Aquela coisa de ficar humilhando todo mundo que está na plateia, sabe? Eu tenho a impressão que ele foi o Oscar desse ano com todas as medidas de segurança tomadas. Eu acho o seguinte, o humor Também americano é muito do roasting, né? Que é você fritar a pessoa. O humor é esse deles de humilhar, que obviamente não tem mais lugar, só era engraçado para quem era o abusador. Eu né? acho também. Eu acho que é legal isso, de alguma forma, diminuir, sim. E por isso que o Jimmy Kimmel, para mim, é o cara que está mais próximo, porque o Jimmy Fallon, no programa dele, é muito mais fã do que o Jimmy Kimmel. Eu gosto da maneira que ele coloca. Ele é respeitoso, ele é fã, mas ele também cutuca, Você viu. Ele questiona. Eu não sei se isso é um reflexo do soco, da coisa do apresentador roasting, mas o Tom Cruise não foi. Ele não foi porque ele ia perder, né? Mas e e nem daí? James Cameron. Mas isso não existia. James Cameron não foi. Mas, assim, antigamente as pessoas iam e perdiam. Não tinha muito isso. Mas nesse caso em particular, eu, especialista de Tom Cruise, né? Lá estou eu de novo falando dele. Vamos lá, conta da vida pessoal de Tom Cruise. Lá sou eu, Cláudia. a Tom Girl, a Tom Cat aqui. Tom Cat. Conta tudo. Não, eu acho que o Tom Cruise, em particular, diferentemente, você vê que ele não pegou no pé do Tom Cruise, ele estava contando, a Variety está falando, ele estava contando que o Tom Cruise fosse estar lá, e hoje os fofoqueiros de plantão dizem que ele não foi porque a Nicole Kidman ia estar lá na primeira fila. Não foi isso. Mas não é isso. Não é isso. Não tem mais problema entre eles. O Tom Cruise não mora mais nos Estados Unidos. Ele tem uma casa na Flórida, para ter um endereço nos Estados Unidos. Ele mora na Europa há muitos anos. Por outras questões, talvez da religião dele, não sei. Ele só filma na Europa. Ele é um workaholic, ele emenda uma produção na outra. Ele está há anos aí trabalhando no Missão Impossível, está ainda filmando. Então, todos são o mesmo personagem. Sempre a mesma coisa. Ele interpreta o Tom Cruise. Mas, assim, ele tem esse álibi dele. Ele está já trabalhando. Então, ele não estava lá oficialmente, e era verdade porque ele estava gravando. Mas ele meio que já superou... ele foi um ator que tentou muitos anos abertamente ganhar o Oscar. Sempre quis esse respeito. E em determinado... Tem uns 9 anos, sei lá. Ele simplesmente, me parece, ter desistido. Sim, isso e ele resolveu o seguinte, quem manda aqui que sou eu. Que escolhas são essas para ganhar o Oscar? Não, e é o seguinte, quem manda é ele mesmo. Ele que rende bilhões por aquele negócio. Então, ele dane-se a aprovação de vocês. Ele assumiu esse isso. lugar. Então, ele já sabia que não ia Sempre ganhar e já Madame fez. Tom Cat começa a falar sobre isso, eu adoro lembrar, fazer um contraponto e lembrar que ele foi demitido há poucos anos atrás porque ele não estava dando lucro.
Pela Sony, talvez? Não, na Paramount. Ele deu a volta Paramount. por cima, que é o estúdio que ele é dono hoje. Ele é dono, mas ele assim... Não, ele gente, teve, desculpe, quem estiver me ouvindo, isso é só maneira de falar. Ele não é dono. Não, claro, lógico. Mas vamos lá. Ele fez... Tudo bem, a nossa conversa não é sobre Tom Cruise, mas só pontuando aqui um pouquinho. Se deixar, vai ficar. Ele teve um desempenho muito bacana naquele filme com o Brad Pitt, o Christian Slater, o Interview with the Vampire. Eu acho vai bem. Eu não acho ele bom ator. Eu acho que Mas esse ele foi um não é papel bom ator. E destemido. Magnolia também, que ele concorreu ao Magnolia, Oscar de que ele tinha ator que ter levado. coadjuvante. Podia Que ter ali ele levado. ti- ali Podia ele ter levado. São Podia as ter únicas duas atuações dele que eu São. gosto. Eu acho que a impressão que eu tenho dele é que ele desistiu. Tá? E ele está acima disso. Não desistiu de, não, tô coitadinho, não. Tudo bem. Eu tô acima disso, eu já faço o negócio, ou eu que vou fazer o negócio. Ele meio que superou isso, ele já entendeu que ele vai receber um dia uma homenagem, como ele recebeu esse ano, e ele está muito bien dans sa peau, né? Ele está em outra. Então, ele não ter ido, era porque ele já sabia que ele ia perder, mas não em desrespeito a Hollywood. Ele tinha sido homenageado pelos produtores literalmente há uma semana. Eu vou cortar Tom Cat grosseiramente, assim, para falar. E a gente está excluindo o Fios da conversa, porque ele é uma pessoa muito educada e ele não interrompe a gente. Fios, o que você acha do Tom Cruise? Eu só quero antes fazer um parêntese. E James Cameron, que é muito mais Eu ia importante falar agora. que Tom Cruise, porque ele tem as 3 maiores bilheterias da história do cinema: Titanic e 2 Avatares. Foi. E E aí- o Jimmy Kimmel, Foi Kimmel ego. botou uma pilha ali. Isso. Foi né? ego. E- Foi ego. Foi, total. Ele foi ego. Ele ficou indignado Também como acho. 2 iniciantes iam tirar dele a direção. Só que aí eu fico pensando que você pensa o seguinte, o Spielberg, como eles falaram há tantas décadas, ele era o cara rejeitado, ele era o cara que não tinha... E tá hoje ele ali simbolizando o tradicional e 2 garotos ganhando. Então, ele era a assim, nova Hollywood, né? Exato. Ele Então, assim, era. é isso. Ele foi, né, a nova Hollywood. E Hollywood faz muito isso. Lembro de Al Pacino. Al Pacino levou anos para ganhar um Oscar. Mas eu acho o seguinte, eu particularmente não gostei do filme, mas eu entendo que ele fala com o público e tá que legal, que 2 garotos no segundo ou no primeiro filme já ganharam logo de cara, assim, pela ousadia deles e pela maneira que eles contaram uma história tão louca. Mas eu não acho a história original. E Fios? Eu acho feio a pessoa não ir, né? Ainda Também mais acho. assim, A não ser que seja o cara Marlon Brando, né? Comandar uma Índia aí, acho engraçado. assim, você já parte de um boboca, assim, né? Não ganhei, não vou, e, né? Enfim, tem o poder de não ir, então que sirva de exemplo para o próximo eu ganhar, sabe? Eu acho que, enfim, eu acho que isso é uma besteira, mas assim, o que eu do Tom Cruise pode ser isso, pode não ser, eu não sei. Ele não ia ganhar mesmo, mas só o fato do Maverick estar ali já para mim, né, o singelo, que a opinião já é too much, Eu acho né, também. para o filme que foi, já devia estar muito feliz. Se eu fosse ele, eu iria ser super ovacionado. Pô, você imagina o Tom Cruise lá, ia ser o cara a ser falado e etc. Enfim, né? Exatamente. Eu acho que o Oscar, assim, na minha opinião, a minha humilde opinião desse ano, Milton, Ana, por favor, me corrijam. Ele foi super internacional. Foi. Eu adorei. Espero que isso não seja gratuito, assim, né? Assim, ganhou um filme que é, enfim, americano, mas de novo, tem uma atriz, ela é filipina, né? Quem, Michelle Yeoh? Não, ela é chinesa mesmo. Ela é chinesa. Ela é chinesa mesmo? Ou é É um tailandesa. É um filme super internacional. O segundo filme que mais recebeu o prêmio foi o alemão. Para mim, a atração musical mais interessante foi a dos indianos. Foi lindo, foi lindo. Foi incrível aquela. Porque já é aquela lindo no apresentação. filme. Aliás, o RRR foi injustiçado também, como não foi em nenhuma outra premiação. Ele concorreu a outras coisas, o filme indiano. E aí só a canção, que é um filme diferente, bacana, encantador. Eu não vi. Então, tá Eu não vi. no Netflix. Eu não vi também. Eu não vi. Mas eu achei só esses 3 elementos, uma novidade ali, enfim, uma diversidade positiva. Eu não tenho gratuita, um né? contraponto a isso que você está falando. Um dinossauro
que é um talentosíssimo roteirista e diretor, que é Paul Schrader, que está meio recluso de toda a turma dele, levantou um ponto. Ele acha que o Oscar tem que voltar, não pode mais querer continuar sendo internacional. Ele lembra que todos os países têm seus prêmios, tem o Goya, tem o BAFTA, o Goya na Espanha, o BAFTA lá, que fiquem cada país com o seu negócio. Ao tentar ser internacional, ele acha que o Oscar está diminuindo, está perdendo importância, porque ele não vai conseguir nunca abarcar tudo que acontece no mundo, e ele acha que tem que voltar a ser como sempre foi. Filme estrangeiro e o resto é a produção americana. O BAFTA premia seus ingleses, e americanos, se quiser, o César premia os franceses, é assim. Ele acha que isso diminui a importância do Oscar. Vou jogar para a mesa isso. Eu acho que é um ponto importante. Fios. Que esconde alguma xenofobia também, talvez, porque o Paul Schrader é meio de direita. Não? Então para explicar. Eu vou pensar aqui um pouco sobre isso também. Eu discordo um pouco. Por quê? Não, eu acho que o Oscar é uma festa americana. Ela é uma festa que premia a produção americana. A premissa sempre foi essa, né? Tudo bem, a gente vive um momento importante hoje de diversidade. Eu acho incrível, até porque que país diverso é os Estados Unidos. Então, eu acho muito importante essa diversidade. Mas, sem dúvida, ele é uma festa americana, ele premia talentos americanos, ele premia a produção americana, isso é um fato. Eu não estou sendo conservadora, eu só estou falando do fato, entendeu? Como você tem em outros países os seus prêmios locais, né? Eu acho que a premissa nunca foi essa, né? Como a indústria americana é uma indústria que invade o mundo, então todo mundo acha que é importante eles premiarem todo mundo, mas eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso. Fios. Eu concordo, embora eu não goste da sua opinião, porque o Oscar, embora seja americana e você defender a sua indústria, defender o seu cinema esteja na pauta de uma premiação, né, local, como acontece nos demais, e indo nesse mesmo argumento, no sentido que ela pauta o mundo, ela também é a trendsetter do mundo, ela precisa estar aberta ao mundo, né? Então, ao negar o mundo, ela pode estar sendo o seu próprio, sei lá, um erro. Dando um tiro no pé, é isso? Dar um tiro no pé, ou não trazer... Porque é o seguinte, né? Se isso fosse há 10 anos, ou 15, 20 anos atrás, não teria esse discurso. Num discurso hoje da diversidade e inclusão, você não pode, né? Ainda mais uma... É um discurso antiglobalista, né? Assim, você precisa abrir, precisa estar aberto. Agora, o que eu queria dizer é não ser gratuito a isso. Assim, o Parasita, ele foi eleito, ele ganhou o melhor filme, porque ele é um filmaço. Eu acho que ele está respondendo ainda do Parasita mais do que o de hoje. E eu acho que também esse discurso esconde assim, uma proteção do mercado americano para os americanos também, né? É uma reserva de mercado aí, a bandeira desse discurso. É que eu não lembro bem a regra, como que faz a regra para você poder concorrer ao Oscar, porque antes tinha a barreira do idioma, mas a gente já sabe que não, né? Que o Parasita nem foi falado em inglês. Mas tem uma questão aí de distribuição, de produção que você tem para poder concorrer. Sem esquecer que não é qualquer um que está falando, é o cara que fez o roteiro do Raging Bull, né? Sim, o Toro Indomável, entre outras coisas, né? Entre outros. Ele é um grande diretor. Eu acho que desde que o Oscar... Eles são vítimas do próprio marketing, tá? Porque era uma premiação lá deles, lá anunciadinha, vamos lá, já tem 95 anos já de Oscar, então você tem tempo aí. Era totalmente 100%, 1000% americana, foi abrindo, tanto que eu acho que a Ana Magnani foi a primeira estrangeira a ganhar um Oscar. Você não tinha muita abertura, era muito raro alguém de fora. Tanto a Fernanda Montenegro ter sido indicada como atriz, foi naquela época, a gente está falando, não tanto tempo. Não era tão frequente você ter uma atriz ser indicada por um papel não falado em inglês ali, com chances de ganhar, como ela tinha. Então, assim, eles são vítimas do próprio marketing. Quando eles começam a falar que atingem, e na época, quantos bilhões de pessoas assistem o Oscar, eles foram botando uma importância tão grande em cima do prêmio que o mundo quis participar e ele efetivamente virou uma Copa do Mundo. Então, assim, você vê que eles mudaram o nome, não é mais filme estrangeiro, é o filme internacional. E mesmo um filme internacional pode estar sendo indicado no internacional e o melhor filme.
que foi o Parasita e foi esse ano Nada de Novo no Front. Então, essa categoria está com uma cara de que vai acabar rapidinho. Não, e você vê que a presidente da academia é asiática, Sim. né? Aí eles origem asiática. E a gente estava discutindo assim, que as pessoas não sabem, eu ficava brincando com o Milton antes do Oscar, que essa seria uma noite asiática. E ele me corrigia, não, mas é uma noite americana. E aí eu toquei, que ele me corrigiu, porque eu estava falando como um americano faz, que pensa na étnica. Mas eles são americanos. Quer dizer, a atriz não, a Michelle não, mas nem menino, esqueci o nome do ator coadjuvante. Eu acho mas que é difícil de falar. Mas os produtores e roteiristas são americanos. Eles são filhos dele exatamente. e tal, mas eles são americanos. Então é um filme eu acho americano. Que de alguma forma a gente botou os pontos aqui sobre essa questão. Eu queria só voltar um pouquinho ao filme da Mão de Salsicha, que assim, sobre a apreensão do público, para mim me choca um pouco. Ele é muito, você vê que o filme é muito divisivo, né? Para o público. Ainda que ele fez um sucesso, mas ele não é um sucesso estrondoso de público. Ele é um sucesso, né? Mas, ao mesmo tempo, ser um sucesso com aquilo ali, não é um filme fácil de entender. Mas ele é divisivo no sentido assim, tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas o que é mais engraçado é que eu vejo gente falando assim, é um filme para adolescente. Não. E aí isso me remete assim quando a internet surgiu, quando a gente escreveu um roteiro, alguma história, e precisava de alguém que soubesse mexer na internet, a gente botava um moleque, um moleque meio nerd, maluco, interneteiro. Eu lembro que eu tinha um roteiro que botava um moleque interneteiro. Assim, é uma coisa tão velha isso, né? A gente achar que porque está falando de multiverso é para adolescente. Quando o multiverso tomar conta, todas as pessoas vão ficar com vergonha disso, né? Quem está falando que esse filme não é para gente adulta, para minimizar o negócio é que muita gente faz como até eu fiz. Eu vi uma primeira vez e não suportei. Aí eu vi a segunda, por que será que... Aí me falaram, por que você viu a segunda? Só para você ficar moderninho e não sei o que... Não, é porque eu preciso entender esse filme que está fazendo sucesso. Eu sou um profissional do ramo. Uhum. Não acho que todo mundo tem que fazer isso. Não gostou, sabe? Mas é um filme com conteúdo divisivo. É isso que a gente... é bom. E que tenha ganhado... O incômodo é bom. Com esse incômodo é uma façanha. Né? Eu acho isso mais importante. O fato de eu não ter gostado do filme não tira nenhum mérito, não. Eu não gostei. Realmente não falou comigo, não gostei. Eu acho que já tinha todos os temas que eles trouxeram, já tinha visto em outros filmes que me encantaram mais. Por exemplo, qual? Feitiço do Tempo foi um dos que você citou. Sim. Que é atemporal, porque ele fala exatamente dessa questão das possibilidades. Se você for para um lado espiritual, do seu ticum, de você melhorar o seu karma. Então, você tem várias formas. Vamos falar de Matrix. Matrix eu achei muito mais interessante, louco, visualmente. Então, assim, ele não falou comigo, mas é uma questão minha, pessoal. Mas o incômodo é bom. O fato de eu achar, que coisa, é bom. Você não é muito mais do mesmo, é exatamente isso que eu volto a falar. E o Spielberg, que hoje para a gente é o supra-sumo do tradicional, não era. Mas ele tem uma espinha dorsal interessante, que é essa relação de mãe e filha. Eu acho que é muito legal. Se não fosse isso, o filme não se segurava. Se não fosse isso, não se segurava, eu concordo. E é uma parte assim que até o final me incomoda, porque vai ficando muito convencional. Assim. Eu já estava na vibe da loucura ali dele. Mas eu vou dizer para você, assim, quando você fala de Matrix e depois as Wachowski, como é que é? As irmãs, não sei. As irmãs desandaram e não fizeram nada de bom. Eu gosto só do primeiro Matrix, tá? Eu também. Só o primeiro. Não Elas fizeram um filme e depois, me parecia um complexo Star Wars. Tem uma boa história, então deixa eu amarrar tudo e costurar, entendeu? Não. É engraçado que eu não gostei de Matrix no primeiro, não gostei de nada, mas depois que eu não entendi, não consegui entender primeiro. Eu era muito fora desse mundo, essa coisa virtual. Matrix é uma mensagem contra o que a gente está propagando hoje como bom, né? Exatamente, que era o perigo da tecnologia, da inteligência artificial, todo mundo esse pânico que todos têm da inteligência artificial. Quantos conteúdos? A gente pode fazer um programa inteiro para discutir inteligência artificial. Mas o filme da Mão de Salsicha não é a favor também. Ele não é a favor nem a contra. Quando eu vejo assim
os dois diretores, eles são dois idiotas ali. Eu estou falando assim, eles não eles nem São falam. felizes. Eles estão ali felizes, eles não falam nem direito. Eles parecem os caras do Eles são Matt daquele... Damon e Ben Affleck, que também deram os Exatamente. mesmos gritos quando ganharam o Oscar. Eram dois meninos Que eram dois ali no meninos. palco, eles Dois viviam meninos. gritando e hoje são Tem um lá. amigo meu que se preocupa muito com costumes clássicos e não sei o quê, que falou assim, olha como é que eles estão vestidos. Maravilhosos. Olha, enfim, eles estão ali, largados. Felizes. Queria ganhar. Aliás, Felizes. eu ia até falar porque as pessoas, coitadas, reclamaram da coitada da Angela Bassett, que ficou triste de perder, queria Que ganhar. merecia também. Fez uma cara Também de triste merecia. e ficaram querendo brigar não com ela, pode. porque ela fez uma expressão de triste. Gente, o Samuel L. Jackson xingou quando ele perdeu, ninguém falou nada. Hein, Fios? Não, é isso. Tem uma cena para mim nesse filme que acho que está parte de um dos triggers, né? Da relação dela com a mãe e numa relação parental, mas também numa relação geracional com ela e com o avô, Uhum. que é a questão dela apresentar uma namorada. Tá? Sim. Isso pode parecer assim para a gente até, né, passado, uma rápida a nuance, mas não é, né? Eu acho que assim está ali de novo uma nuance interessante, né, de conflitos geracionais, né, que era muito importante para a filha, né? E daí que começa toda a densidade das relações das duas, né, a partir desse ponto. Então, é mais um tique aí para os assuntos contemporâneos que é importante estar sendo falado e que está ali, de alguma forma, impulsionando a trama. O que você quer dizer, assim, com todo o multiverso, com toda a tecnologia, tem uma coisa demasiadamente humana ali no meio, né? Que é o humano que move toda a história ali, né? São as relações humanas. Uhum. E quanto à discussão que a gente teve no nosso outro episódio, que é a grande coisa que o Paul Schrader fala, que muita gente fala, que você estava falando da bolha, tudo assim, o que é um filme cara do Oscar? Ele vai mudar, gente, ele reflete o que estiver vivendo ali na época. O Rock já ganhou, na época foi um choque quando eu vi Rock ganhando o melhor filme, Rock um Lutador, né? Aí depois ganhou Rede de Intrigas, que é um filme mais... Eu amo, um filme cabeça, assim, e... Enfim... É porque aí, aquilo que a gente estava conversando no nosso grupo do WhatsApp, porque são umas questões assim de números aí, vamos lá. Porque, na realidade, o Tudo ao Mesmo Tempo agora, no mesmo... eu sempre erro o nome do filme, mas ele hoje ele está entre um hall dos... Ele tem uma coisa que ele conseguiu com os 7 Oscars que ele ganhou, que é muito importante. Ele ganhou nas principais categorias e não é todo ano que isso acontece. Isso é raríssimo. E aí você citou o Redes de Intrigas, foi um dos filmes que conseguiu isso. Um Bom Chamado Desejo. Então, assim, quando eu penso comparar os dois Daniels ao Tennessee Williams, eu fico, não. Mas são outros tempos. Mas, assim, isso é julgamento reativo. Um Bom Chamado Desejo era até uma peça de teatro, até Tennessee Williams. Então... são outros tempos. Hoje o Bonde Chamado Desejo não conseguiria. Hoje o Bonde Chamado Desejo falaria com pouca gente. Tinha ali Paul Newman. Não sei, até porque ele tem muita questão ali ainda da misoginia, tem umas coisas ali, tem ele com saúde mental. Do etarismo. Ele tem muita coisa ali ainda. Ele está super atual. Eu vou defender, ainda tem a Vivian Lee, mas o que eu acho, só voltando aos números... Tem Paul Newman, né? Não, é o Marlon Brando. Marlon Brando. Então, é assim, Paul Newman é Doce Pássaro da Juventude. E Gata em Teto de Incompetente. A gente fica pensando assim, os filmes, o primeiro filme a ganhar 11 Oscars, que foi assim, foi o Ben-Hur em 1960. Aí depois só veio o James Cameron, em 98 com Titanic, que perdeu de ator e atriz, mas, aliás, ator nem foi indicado, mas ele ganhou todos, ele foi lavado lá, filme do roteiro. E Leonardo DiCaprio no Titanic está deslumbrante. Maravilhoso. O Senhor dos Anéis, em 2004, que foi a coroar da trilogia, também não foi o elenco, embora eu acho que o Ian McKellen merecia. Então, assim, quando você olha o impacto de um filme em tese, pequeno, a gente está chamando ele de pequeno, hoje daqui a pouco a gente não vai chamar nada de pequeno. Não. E você conseguir que ele feche melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, ele sim, não tem dúvida, ele foi eleito o melhor. E aí eu vou provocar o Fios. Eu vou provocar o Fios. Os alemães só ganharam prêmios menores, tá? Foi o que deu.
E lembrando Rede de Intrigas, né, é muito interessante porque Faye Dunaway ganhou. O roteiro, me parece que ganhou, que eu esqueci o nome do autor. Eu esqueci também. Que era muito conhecido e fazia muita coisa. E Peter Finch ganhou póstumo. Já tinha morrido, né? I'm mad as hell. I can't take it anymore. Eu acho assim, até curioso, porque Rede de Intrigas é um filme de 1976. Pode ser que tenha muita gente que não tenha visto, porque foi isso. Na época ele teve um impacto, era cabeçudo e foi encostado. Não é só na época. Ele acabou de ter uma temporada na Broadway. O maior diretor holandês, que é o Ivo van Hove, ele montou um super cenário. Era uma coisa que você participava. Tinha aquela televisão, aquela emissora de televisão. Ele fez um restaurante ali que as pessoas comem, os atores... enquanto estão representando, era uma super produção e fez o maior sucesso. Não, e assim, eu sou muito apaixonada por esse filme, porque você pega uma diretora de programação que toma conta da parte da produção, não era época de reality show, e ela pega um cara que diz que vai se matar no ar e transforma aquilo num show onde as pessoas podem interagir. Então, assim, é tão atual. Muito atual. E aquela questão do diretor de jornalismo que é contra aquilo, porque ele tem aquela visão... William Holden. Que é William Holden. Que ganhou coadjuvante também. A Beatriz, a mulher dele, ganhou coadjuvante também. Então, assim, é um filmaço, é um filme muito atual, e eu adoro a frase final do filme, ele morreu por causa da audiência. Assim, é sensacional, é um filme incômodo, é sensacional, histérico um pouco em alguns momentos, mas, assim, aí eu não sei, eu acho que... Aí eu sou velha reativa, mas, assim, eu acho que traz coisas muito mais que você vê que esse filme sustenta ao longo do tempo, que as questões deles ainda permanecem em pauta, e eu não sei se necessariamente esse filme vai ser um filme que desse ano vai conseguir ter essa sobrevida. Não sei, porque também, olha, Guerra ao Terror ganhou, nada. Quem Quer Ser um Milionário ganhou? Nada. Isso eu estou falando porque, eu dei uma olhadinha, porque eu duvido que as pessoas lembrem do filme que ganhou no passado ou retrasado. A gente não lembra, não faz diferença. O bombardeio de conteúdo hoje é infinitamente maior. A minha pergunta é assim, e daí? Se ninguém lembrar desse filme ano que vem? Porque tem muita coisa chegando toda hora. Ele era o filme desse momento, nova. Entendeu? Exato. Essa questão de não vai ser lembrado não é mais importante, sabe? É tanta informação no mundo que a perenidade não é mais um valor a ser considerado, sabe? E eu até vou defender o filme que eu não gosto, mas você sempre... Quando a gente sabe que tem um clássico, quando você está numa cena, você olha e dá aquela assim, você nunca mais esquece aquela cena. Primeiro, as mãos salsichas serão inesquecíveis. Serão. E aquele efeito da Michelle... nas fases, quando ela vai, aquilo também é uma imagem que ficou e que vai ficar marcado. Quando fizerem, vão fazer essa referência. Principalmente, né? Aquela quebra de imagem vai ser sempre uma referência ao filme. Vai, que é a mesma coisa da Kate Winslet de braço aberto lá na frente do bar. Gente, eu lembrei qual é o roteirista, quer dizer, pesquisei aqui, aí lembrei, que é o mesmo roteirista de Um Dia de Cão, Paddy Chayefsky. Né? Só. Mas era outro cinema. Naquela época que eles ganharam isso, eles estavam passando por esse questionamento. Isso não é filme de Oscar. Isso não é um filme... Então, assim... Que era cabeçudo, né? E simples. Eles não... O Rede de Intrigas não tem nada de fotografia que você fique... Uau! Você não tem essa cena. O impacto está na história que eles estão contando. Ele até tem uma cenografia meio de peça de teatro filmada, né? Fios, a gente, para variar a sua distância, tem que estar aqui com a gente, senão a gente vai... Você vai ter que vir, Fios. Você terá que vir para as terras baixas. baixas. Tá tudo ótimo, estou adorando aqui. Tem que vir para terras baixas um pouco. Mas, enfim, vou fazer uma proposta aqui. A gente já falou bastante sobre o Oscar no piloto. Agora a gente fez aqui uma conclusão do que a gente tinha avaliado, do que a gente opinou e o que a gente apontou. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Domingo foi ao ar o último episódio da série The Last of Us. Uma série que conquistou aí, né, muita audiência, as pessoas estão gostando. E que é uma surpresa, né? Porque, embora ela seja baseada num game, ela vem de encontro a um conteúdo que ficou no ar muitos anos, que foi o The Walking Dead. E parece uma proposta semelhante, mas na quando verdade, a gente... ela vem ao encontro, né? Vem ao encontro. Porque ela não vem destruir, ela vem se somar, né? Pois é, esse olhar, será? isso é legal, né? Todo mundo ficou, mas será mais uma série de zumbi? Que saco!
E não, né? Como são diferentes. Como se completam, se complementam, mas como são diferentes. Ela, na verdade, para mim, ela deu uma saída que o Walking Dead nunca conseguiu mais achar depois da 4ª temporada. Ela inventou... eu não aguentava mais zumbi. Aí tinha zumbi correndo, tinha zumbi mole... no outro filme, tinha até zumbi fazendo coreografia de Marcel Marceau em filme francês de zumbi. Que eu não aguentava ver aquilo, a coisa mais cafona do mundo é francês querendo fazer filme de terror. O zumbi era o Marcel Marceau, entendeu? Então, aí, o que acontece? Aparece um filme com uma... Quer dizer, baseado no game e tal, mas a ideia... Como eu não sou de game, então eu não sabia que isso existia. Então, aquela entrevista que aparece no começo da série com o cientista falando que os fungos não querem matar... se houvesse uma epidemia de fungos, eles não matariam os índios, mas eles querem controlar. Aquilo é assustador. E é isso que acontece. E a coreografia desses zumbis de fungo, que estão dominados por dentro organicamente pelos fungos, ela é assustadora, porque eles são todos desconjuntados, parecem uns espantalhos que vêm em cima da pessoa e ela não vem mordendo, ele vai ali, vem mordendo também. Ele morde também, mas, na verdade, o que eu acho mais assustador é aquele funguinho que sai da boca e ele vai dar um beijo da morte ali na pessoa. Então, assim, eu falei assim, gente, acharam uma chave... O Walking Dead ficou rodando em 11 temporadas, desde a 4ª que ele não se ajeitava, e parecia um game, e que quando foi fazer um game também não deu certo. Aí esse aí saiu do game, eu falei assim, não vou ver essa porcaria de jeito nenhum, porque vai ficar um tal de mudação de fases, aí mata todo mundo, vai para outra fase. Acabou que eles acharam um jeito de fazer isso e dar certo, né? Tem episódios deslumbrantes. As pessoas falam assim, eu não quero ver violência, terror. Eu falo assim, não, essa série é sobre amor. Essa série é sobre amor, basicamente. Ela é toda sobre amor. Como ela fala de amor, né? Impressionante. É o tempo todo sobre tipo amor. De amor. E quem não percebeu isso perdeu uma chance danada de se emocionar e de aprender coisas... Aprender a vida mesmo. Tem coisas muito interessantes ali, sabe? E muita delicadeza. Apesar de parecer que é tudo violência, é muito delicado. Eu acho que, assim, eu não sou gamer também, eu já tinha ouvido falar. Eu fui depois, em 2020, quando a segunda parte do jogo estava aí no auge, o pessoal na pandemia ficou falando, e eu sou muito ligada em música, então estavam falando lá da música que entrou, uma coisa que o Twitter parou para falar. E aí eu fui me informar, então eu sei de tudo que vai acontecer, sei da história toda do jogo, porque naquela época já estava se falando que ia adaptar, mas ainda estava parecendo longe, um pouquinho longe ainda de chegar no ar. Mas eu acho que uma das coisas que o The Last of Us tem de, aspas, vantagem no Walking Dead, e aí eu não sei, não me lembro, eu tenho que vamos fazer uma pesquisinha aqui para ver quando é que o jogo foi lançado, porque ele foi antes da pandemia também, mas ele estava mais próximo da pandemia. Então, quando o Walking Dead foi lançado há 11 anos, 15 anos, para a gente era ouvir falar, a gente via contagem, tá exagerado, esse povo neurótico, apavorante. E a gente estava no auge, quando ele passou, ele efetivamente chegou ao ar, a gente já viveu aquilo ali. Então, ele hoje está falando muito com a gente, muito. A gente, e ser um fungo, não ser uma bactéria, ter uma explicação dessa. Então, acho que ele tem uma vantagem... Ele tem uma vantagem sobre o Walking Dead em relação a isso. Só para fazer. Porque ele realmente é mais um Walking Dead. Ele seria mais uma coisa de zumbi. Ele veio numa grande esperteza que todos os estúdios estão querendo fios. Depois eu queria a sua opinião também nisso. Mas, assim, é uma coisa assim... Porque o mercado do gamer... que sempre existiu, tá? O George Lucas era um cara que fez o Star Wars em cima de tudo isso. Nós temos o Peter Jackson, que vem também. Então, assim, essa fronteira do jogo com a dramaturgia. Com storytelling já está há muito tempo super bem explorada lá. E ela está efetivamente... E sempre quiseram trazer os estúdios, vamos consumir, vamos pegar esses consumidores. E não conseguiam fazer essa ponte. Eu não me lembro de jogos terem efetivamente funcionado bem, ou no cinema ou na TV. Sempre falha, ou não agrada tanto. E esse está sendo um case de sucesso. Eu acho que tem uma grande coisa, que o criador do jogo é um dos
dos showrunners, ele está lá participando. Então, você tem quem jogou, sabe que eles estão frame a frame, diálogo a diálogo, igual ao jogo. Então, atenção para quem não joga, não entra, cuidado quando passar no YouTube, cuidado quando olhar, porque essa história está contada há muitos anos, então não tem nem como controlar o spoiler. Quem as pessoas sabem. E assim, então, nesse caso é spoiler mesmo, porque não é um livro que vão adaptar. Ele está indo frame a frame, mas é isso que é bonito. Aí eu fico me perguntando como que era jogar isso, né? A gente vê numa história bonita, está jogando isso. Porque tem um lado violento ali da série, que é o jogo. Mas que tenha conseguido é uma façanha, e eu quero ouvir o Phil sobre o que ela queria dizer, mas a gente às vezes fala, tem gente que está totalmente por fora. The Last of Us está no HBO Max, tá, gente? É verdade, é verdade. E agora o Fios, eu queria saber, Fios, dentro disso que a Ana falou, o que dá mais dinheiro, cinema ou game? O cinema ainda, se eu não me engano, ele ainda dá mais dinheiro, tá? Assim, claro que tem que pegar aqui uma perspectiva, né? Porque o cinema teve um hiato no que o game não teve, potencialmente, né, durante a pandemia. Mas a indústria de game irá ultrapassar a indústria do cinema. Tá? Eu estava com esse número em mãos, você me fez uma pergunta incrível, que eu não tenho esse número em mãos, de quando vai ser a ultrapassagem. A gente devia ter combinado. Né? Mas, assim, esses territórios tendem à convergência, né? Ainda que você experimente, existe uma experiência específica para cada um deles, os grandes estúdios já estão comprando marcas produtoras de IPs, né, de games. Por quê? Porque para criar janela, né? Ou crio a primeira janela no game, ou crio a última janela no game. Mas eu tenho a janela, eu tenho a propriedade dessa propriedade intelectual, onde ela pode ou não exercer a produção sobre ela de acordo com os interesses ou mercadológicos ou interesses de oportunidades de um determinado tipo de gênero. A gente pode continuar conversando sobre isso, mas assim, eu acho que com esses números também seria bom. Desculpe te interromper, mas é que assim, isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu me lembro lá atrás de Silent Hill, que era um filme horroroso, que vinha de um game, porque ele era muito explicitamente passar de fases e não sei o que lá, e o roteiro ia pro ralo. Você só via um game ali na tela. O Assassin's Creed foi a mesma coisa. Também. Aí o que acontece com isso? Eu queria que você falasse disso que a Ana está falando. Quer dizer, agora a gente chegou num ponto que finalmente deu certo. O dar certo é o quê? A gente acha que deu certo. Para a gente, quem ganha dinheiro, já deu certo antes, essa união. Agora deu certo artisticamente, eu acho. Sabe? Há um mercado de roteiristas. Deu certo de audiência também. Eu acho que é uma evolução. A gente está evoluindo nesse conceito e agora a gente conseguiu unir ali o artístico ao comercial mesmo. Há um mercado gigantesco de roteiristas de storytelling que as pessoas ficavam pensando, quero contar minha história em série. Mas são anos quebrando a cabeça sem dar certo. Mas podia estar dando dinheiro sem dar certo. Podia. Sem dar certo artisticamente. Sim, é isso. Mas então, desculpe, Fio. Olha, achei o número aqui, 220 bilhões em 2024. Nossa. Tá, 220 bilhões. Isso Agora games. vamos pegar a indústria ano que vem. do games. Vamos pegar a indústria do cinema quanto está. Ano que vem. Eu acho que assim, esse dar certo é também, como qualquer propriedade intelectual, um trabalho de muitas nuances, né, Milton? Assim, por exemplo, se talvez não tivesse o Pedro Pascal e aquela... Bella Ramsey. Não, será que daria tão certo? Pedro Pascal é fundamental e a Bella Ramsey também. Também. Então, assim, tem certas nuances ali que acertaram o time, acertaram o tom, o casting, né? Acertaram a produção. E o casting, cara? Na hora que você traz um casting perfeito, você mata. Pedro Pascal, inclusive, virou um sugar daddy virou. Né? Ele é um sucesso, teve um sucesso que ele nunca... Já teve no Game of Thrones, já fez muita coisa boa. Ele é um cara que quis ele muito e está conseguindo tudo que ele quis. Um ator chileno, né? Que não é um mexicano que estaria mais próximo dessa indústria toda. O Chile tem lá uma produção boa de filme, mas não é uma potência, né?
como os mexicanos que foram para Hollywood. Isso, né? e realmente, foi o que você falou, ele aparece, ele tem uma projeção muito grande em Game of Thrones, mas longe do que está acontecendo agora, né? Exatamente. Tem uma morte horrível também lá. Também, horrorosa. É uma das piores. É uma das piores. Mas ele... Eu tiro o áudio, até hoje eu não consigo ver aquilo, não. E ele está tão expressivo, né? Muito. A carga dramática dessa série é muito grande. Sensacional. Eu acho que E a ele gente tá tem que extremamente destacar, expressivo. porque as sutilezas das emoções que ele está botando ali não são assim, ele está muito bem. E eu vou dizer para vocês implicaram com a Bella Ramsey. Impliquei no início. E eu acho que ela está boa desde o começo. E eu agora... acho que, e tudo que ela entregou no final é a consequência de tudo que ela fez antes. É uma construção dela. E sabe? como entregou até a última cena, para mim. Só para terminar, o que eu acho, como qualquer fonte de propriedade intelectual, que o game agora, eu acho que, voltando para a convergência, tá? Porque o game agora se tornou vamos dizer assim, um pote de ideias, porque a narrativa do game está mais sofisticada. Ou seja, a tecnologia aplicada aos games evoluiu de tal forma que você tem histórias que você joga tão quanto interessantes as do cinema. Né? Perfeito. Então você tem roteiros, roteiristas vertical na linha do games interessantíssimos. Né? Tem de jogos de terror, né? que é incrível. Então, assim, para a indústria do cinema, a indústria do game, essa convergência é um se alimentando do outro. Né? Eu tenho histórias incríveis ali, eu empresto histórias incríveis aqui, né? Como foi em algum momento, sempre foi, né? De livros. Né? Se você tem um livro incrível que já está escrito um puta roteiro, vai dar um puta filme. Agora, execução, é outra coisa. Então, acho que o game se tornou hoje essa fonte, mais uma fonte, né, de histórias, conteúdo, de conteúdos possíveis. Não que sempre haja a possibilidade de estragar qualquer coisa boa, né? Um livro pode ser estragado e um game também. Exatamente. Eu me lembro do livro Garcia Marques, que a Fernanda Montenegro fazia um filme lá, o Neil Jordan, que dirigiu O Amor nos Tempos do Collor, que é muito ruim. E tem um elenco sensacional. Tem o espanhol lá, casado com a Penélope Cruz? A Penélope Cruz, Javier Bardem, tem Fernanda, enfim. A Fernanda mesmo predisse isso, assim, uma piadinha, ela falava assim, eu vou fazer o quê no cinema internacional? Você é uma índia velha. E aí o que aconteceu nesse filme? Ela plasmou. Cuidado com o que você fala. Eu acho que tem umas coisas assim, voltando aqui pro The Last of Us, e game em geral. Acho que game já tem todo o storyboard desenhado, se você quiser, que já facilita o trabalho, está bem escrito. E nesse caso tá muito bom, é de muito bom gosto o Last of Us. Eu acho também que tem uma coisa, o uso da trilha sonora é espetacular. Gustavo Santaolalla, que é o Oscar com Brokeback Mountain. É maravilhoso ele. E a música original dele é linda e é perfeita ali. E eu acho que também o uso da música pop que eles estão colocando para ajudar na narrativa é espetacular também. Aquilo... Vamos lá, o que estourou o Depeche Mode pra gente, que é fã, não, eu também. Mas eles pegarem o Never Let Me Down e botar aquilo ali, que é exatamente a narrativa da história, ela colocando a vida dela na mão do Joel para chegar, que ela tinha que ir até algum lugar. Eu concordo bastante com o Fios quando ele fala dessa questão da tecnologia, do quanto a tecnologia evoluiu e permitiu que o game chegasse tão perto da narrativa audiovisual, cinematográfica. Né? A gente cortou o Fios quando ele tinha o número. Ele falou o número do game, mas não sei se ele conseguiu o número não falou do cinema. Comparativo do cinema. Ou não tem? Ainda não tem. É porque também é proporcional ao negócio da pandemia, não dá para comparar muito agora. Né? A pandemia é um dado aí que complica muitos números, né? E vocês acham que a gente estava rindo também, a gente estava brincando, o zumbi ou not zumbi, né? Porque as pessoas têm um preconceito, né? Porque parece que rolou uma história e o showrunner, depois agora ele está negando, que havia uma proibição nos bastidores de usar a palavra zumbi. Não, e no Game of Thrones havia, eles são The Walkers. The White Walkers. The White Walkers. Mas tudo bem que aí no Game of Thrones eles eram em outro período da história, porque não seria chamado de Mas que alguém tem um registro de zumbi que não pode usar, né? E no Walking Dead também não fala de zumbi. Não, é o Walking Dead. É o Walking Dead. Walking Dead. Então, porque alguém registrou esse nome. São os Walkers, né?
E ele agora são os infectados. São os infectados, exatamente. Eu Cada acho- zumbi tem um nome, né? Eu acho Assim como tem sua São velocidade. espécies diferentes de zumbis. Eu não entendo o pace do zumbi. Ele tá com fome, ele corre? Ele tá mais no, lento porque no tá The com Last fome? of Us, eles têm uma velocidade absurda. Eu sou do tempo que zumbi só comia cérebro. Lembra? Sim. Não comia outra parte da pessoa. Não, Agora esses zumbis nossos estão muito zumbis comilosos. comem tudo. Você quer morder qualquer coisa. E no Walking Dead tem uma variação de velocidade, né? No início da série, eles andavam muito mais rápido. No meio, eles começaram a ficar lentos o suficiente para não dar tempo de pegar ninguém. Não, e aí teve né? o filme do Brad Pitt, Z Nation. Ah, Foi- eles se empilhavam. Eles correm demais, fica uma empilhação, empilhavam. uma empilhadeira de zumbi. Eles se comportam de maneiras muito diferentes Uma muito- nos vários mundos. Uma montoeira. Acho muito confuso aquilo pra mim. Aquele filme é muito uma montoeira de gente se mordendo, né? Um troço absurdo, né? No filme do Brad Pitt. E muito não, rápidos. E muito rápidos. E no do Walking Dead tem isso. Eles diminuem a velocidade para ficar conveniente a Pra dar- narrativa. Dá pra escapar também. Para né? dar tempo de fugir. O plot armor deles. Exatamente. Bom, Fios tem um outro assunto, né? Tem, mas antes do Fios entrar nesse outro assunto, eu vou pedir para o Fios fazer uma observação que ele fez sobre The Walking Dead uma vez a gente conversando, que eu achei muito interessante, sobre essa questão do equilíbrio entre a tensão e o drama, que é bem diferente do The Walking Dead de todos os outros que a gente falou. Foi. Assim, a primeira na verdade, quem viu The Walking Dead espera, como todo filme de zumbi, né, que eu chamo, né, esse ambiente de pressão, né, que leva à ação, né? Então, claramente no The Walking Dead, quando você passa o seu momento terror e entra no momento drama, né, você tem o terror funcionando ali como esse lugar de pressão e o drama com os personagens muito mais, vamos dizer, dinâmico, né? A qualquer momento o zumbi está ali para não deixar você... É uma ameaça né, constante, né? esquecer que tem ali um lugar que faz, de certa forma, os conflitos e os dilemas, né, acelerarem, né, de forma de como é que você se colocaria naquela posição e como é que as emoções elas se comportam em ambiente de pressão, de alta pressão. No The Last of Us isso não acontece, né? Ela tem um ambiente de pressão, mas ele é muito mais sutil. Ele está muito mais distante, né? Ainda que todo o elemento de pressão esteja ali, né? A distopia está ali, a falta de recursos está ali, né? Vamos dizer assim, a jornada deles e os perigos da jornada estão ali, mas ele não aparece com a dinâmica do The Walking Dead. Ele está muito mais no drama do que essencialmente essa angústia do terror, né? Os zumbis Então, aparecem bem menos do que aparecem no Walking Dead. Bem menos. Eles não estão a cada Bem esquina. Né? Não. Exato. Você tem Por até isso- mais medo dos próprios outros homens do que dos zumbis. Mas é uma das reclamações um pouco de alguns fãs foi o fato deles não terem colocado tanto ainda os infectados na Estão trama. presentes, né? Eles estão Que, pouco obviamente, presentes. no jogo deve ser muito mais, né? Porque deve ter que sair matando Tem que todos eles. matar todo mundo. Mas eles focaram mais nas relações humanas ali. Porque se tem uma verdade, tem aquele livro e o filme lindo, A Estrada, né? O The Road. Sim. Tem então os filmes apocalípticos que totalmente tiram toda a esperança mesmo das A pessoas. Estrada é bem pesado, né? Com o Viggo Mortensen. Exatamente. É o que me lembra muito Last of Us. Quando eu vejo, eu me lembro muito dessa relação dos dois e essa falta de esperança que eles trazem. Porque você tem momentos de conexão. Agora vão estar ali num paraísozinho ali no Wyoming, mas eles têm momentos, é muito isolado, é muito pouco para você se agarrar e querer continuar vivendo. A menina né? como a personagem da Bella Ramsey, o que já sofreu na vida, né? Ela só sofreu. Já matou. Ela nasceu ela ali nasceu sofrendo. naquela realidade sofrida. Ela não tem outra, ela não conhece nada Não. Ela não conhece conhece nada. outro mundo a não ser aquele. não né? conhece nenhum outro. Assim como o plot vamos dizer assim, de Rebeldes, né? Onde no The Walking Dead isso é muito forte. Em algum momento vira aqueles 2, 3 grupos, um contra o outro, que tem também no The Last of Us, mas isso também é colocado
em segundo plano. Né? O foco está nos dois personagens e o drama que eles, né, que extrai dali. E o incrível. peso que aquela distopia, que aquela realidade representa para cada um. Né? Que no The Walking Dead está ali, você vê, eles estão sofrendo aquela escassez, aquilo tudo, mas como essa distopia, como esse momento de um mundo destruído pesa para cada um ali de maneira muito diferente. Entendeu? Porque essa conclusão da primeira temporada é exatamente como é que fica. A escolha dele... A escolha dele é uma escolha egoísta. É uma escolha... Ele teve uma redenção, uma segunda chance, mas dane-se a humanidade, eu vou me agarrar a ela. Dane-se a humanidade. E eu vou viver isso aqui que eu não tive. Não vou perder de novo. E não vai perder de novo. Eu diria, talvez para encerrar esse assunto, né, que o Pedro Pascal está à altura de nosso Rick Grimes. Tá à altura do nosso Rick Grimes, embora seja um cara mais violento que o próprio Rick Grimes, mas eu acho que está ali. E eu já estou apostando em indicação para Emmy. Eu também. Não sei se ganhar, mas palpite. indicação. E não vai ser só para ele, vai ser para ela também. Para ela também, espero que ela seja indicada. Ela me surpreendeu. Mas é isso, vamos a esse nosso outro assunto. O Fios vai trazer para a gente aqui. A gente vai falar do festival Series Mania, que fala, Fios? Series Mania é tão simples quanto isso. Peraí, desculpe. Vamos falar de novo, Fios, vamos começar de novo, porque o Milton tossiu na sua fala. Então, aí a gente corta. Eu vou falar de novo e aí você vem. Deixa eu dar mais uma tossida que me deu 3h55. 3h55. Pode ir. Bom, vamos entrar agora no nosso terceiro assunto, que é o festival Series Mania, que fala, Fios? Series Mania, Séries Mania, depende de qual localidade do mundo você está, mas é tão simples realmente quanto isso. Ele é o festival, eles se posicionam como o maior festival de séries do mundo, tá? Acontece em Lille, na França. Lille é uma cidade de 1h40, 2 horas de Paris. Era um evento que antigamente era em Paris. Ele é patrocinado pelo governo francês, ou seja, ele é uma instituição nascida para provocar o audiovisual, especialmente no lugar das séries. Tá? E encerra, de alguma forma, o primeiro trimestre, vamos dizer assim, de eventos do mercado de conteúdo. Tá? Ou seja, em janeiro, que tem essencialmente o NATP, que aconteceu em Miami, né? Tradicionalmente acontece em Miami. Acabou, NATP, né? Agora é outro nome, né? Não é mais o NATP. Exato, desculpa, não é o NATP. Mas você tem o Content Americas, né? Que agora tomou o lugar do NATP. E também aconteceu o Discope Miami, em janeiro também. Tá? Ou seja, o que estão nesses eventos? Basicamente, compradores e vendedores de conteúdo, tá? Com alguma participação de produtores locais, investidores, serviços adjacentes como enfim, tendências, né, números, plataformas e etc. É onde começa, de certa forma, o ano do conteúdo. Se fala-se muito em tendências de produção, tendências de consumo, tendências de compra. Tá? Seguido, em fevereiro, do nosso bom e velho Berlinale, que é um festival, naturalmente, de cinema, mas tem também o seu mercado e o seu festival de séries, né, que está associado ao European Film Market, que é o Berlinale Series Market. Ali também, né, já focado no mercado europeu, especialmente o alemão, mas que influencia bastante todo o resto da Europa, né, já é um mercado menor, né, mas ainda assim tem uma intensa programação, né, de um festival de séries, e também um mercado onde está ali novamente uma compra e venda, os executivos executando ali o seu papel na indústria. E em março, você encerra, vamos dizer assim, esses eventos de médio porte na França. Tá? Ele acontece agora do dia 18 ao dia 24 de março.
Eu acho interessantíssimo o formato deles, é um festival de séries. Diferente de cinema, você tem vários equipamentos, cinemas, né, passando série de todo lugar do mundo, naturalmente com uma curadoria. Né? Você tem ali, se não me engano, são 2 episódios, porque são 2 horas de duração, mais ou menos, cada sessão. E é um lugar onde, de fato, né, você tem ali uma experiência diferente dentro desses lugares de festival. Ainda não tem um prêmio, ele é mais um festival de exibição, tem um tapete vermelho, tem todo vamos dizer assim, todo o glamour dos festivais, né, mas você tem ali, de fato, uma experiência de séries. Adoraria que tivessem mais festivais de séries, né, para a gente ter mais acesso, o público ter mais acesso a tantas coisas que são produzidas no mundo, e a gente não consegue ter acesso, ou consegue ter mais acesso hoje em dia, né, do que se produz, né, em todos os cantos dos maiores mercados ou de mercados medianos. São séries incríveis, com produções incríveis, que certamente encontrariam demanda em qualquer lugar do mundo. A exibição é só de séries já prontas ou eles exibem projetos também nessa pilotos? Para o público é série pronta, normal, como cinema. Tá? Quando no mercado, que é o Series Mania Forum, você tem ali vamos dizer assim, um programa. Tá? Então, tem um programa onde tem pitch, então, produtores em diferentes fases de desenvolvimento fazem os seus pitches, né, para produção, coprodução, financiamento, distribuição. Tem uma parte que é a parte de que eles chamam de escola, né, workshops, onde também de diferentes pessoas quiserem participar, tem uns workshops de roteiro, workshops de produção, workshops de showrunning, e tem essencialmente o mercado, de novo, onde tem ali um lugar de compra e venda de conteúdo. Eu tive, em dezembro do ano passado, assim, bem no finalzinho do ano, se não me engano era 16 de dezembro, o lançamento do Series Mania no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, onde a organização estava fazendo, vamos dizer assim, esse primeiro call para produtores, para autores, escritores e players, estava lá a Globo Filmes, a participar do evento, né, de várias formas, né, de formas, de novo, como ou participando desses workshops, ou participando de fato, né, como players, etc. É um evento que já é parte do calendário para o mercado, né? Ele já está ocupando ali vamos dizer assim, um status de relevância média para cima, né? Abrindo o que será, vamos dizer assim, a grande major desse ano, que é o MIP TV, que acontece em Cannes. Eu não tenho as datas aqui, mas é a grande major que reúne... Geralmente na semana um pouquinho antes da Páscoa, né, eu acho. Na segunda semana. Ou é depois, né? Exatamente, geralmente. E nesse que você foi, o que foi apresentado que pintou mais como uma tendência? E até queria saber de nomes de séries, enfim. Eu acompanhei aqui virtualmente, né, o que está se saindo nas mídias que são verticais ao trade internacional de conteúdo. Então, assim, o que tem se falado, né, essencialmente, é um ano onde a produção original, ainda que tenha investimentos, os grandes principais players vai reduzir a taxas muito menores do que nos últimos 5 anos. Ou seja, a lata, né, a venda de conteúdo, né, já exibido em uma primeira janela, vai ganhar importância num lugar onde precisa de conteúdo, mas não se tem dinheiro para investimento em produção original como tinha nos outros anos. Então, volta a importância de conteúdo enlatado, que a gente chama, né? Conteúdos que já estão prontos, já foram exibidos em algum lugar e servem como mercadoria, vamos dizer assim,
para outros players para ocupar esse espaço de exibição. Os fast channels já estão bombando nos Estados Unidos, já estão em crescimento parrudo na Europa e vai chegar no Brasil, na América Latina, nos próximos anos. Explica para o nosso público assim, o que é fast channels. Fast channels bom, primeiro o F é de free, o A é de advertising, o S é de supported e o T de television. Ou seja, é uma televisão, tá? Na internet, vamos dizer assim, né, em plataforma digital, onde é possível, né, você acessar esses fast channels de maneira gratuita. É uma nova free TV, é uma nova televisão aberta no universo das plataformas. Tipo o Pluto? Então, não. Exatamente, o Pluto Fast Channel, né, todos que tem ali em termos de canais são canais fast, né, você acessa gratuitamente, e os canais que tem ali, né, são canais ou verticais ou horizontais, conforme o assunto. Você pode ter só de cinema, você pode ter só de gastronomia, ou você pode ter vários, né, uma programação variada de um determinado tipo de canal. E tem propaganda, como tem no YouTube, né? Em termos de experiência para o usuário, ele funciona um pouco parecido com o YouTube, porém, ele é um canal linear. Então, você não tem como acelerar, você não tem como, né, pegar só um específico tipo de programa. Tá? Então, você vai assistir um canal como é um canal na televisão. Quer dizer, voltamos à grade de programação, como era na TV Globo. Voltamos à grade de programação. Não mudou o modelo de negócio, deu volta e voltamos para o mesmo lugar. Não volta para onde ir. O Pluto até tem um on-demand, tá? Mas assim, vamos dizer assim, o conceito original do Fast Channels é esse. E que está para produtores de conteúdo de larga escala, por exemplo, como a Globo, como grandes produtores de conteúdos que têm conteúdos suficientemente parados, vamos dizer assim, para colocar e rodar no Fast Channel específico, né, para a geração de uma nova receita, é uma maravilha. Então, os Estados Unidos estão, né, é um mercado já não sei quantos milhões ou bilhões de dólares, né, que, naturalmente, essa onda chegará no Brasil. Então, esses são, vamos dizer assim, os dois maiores tendências. Agora, em termos de conteúdo, tá, o que tem se falado muito, especialmente no Berlinale, se falou muito em eco-thrillers. São séries, né? Inclusive, eles colocam The Last of Us como um eco-thriller. Tá? São séries que estão se relacionando com essa agenda, né, do debate climático, né, sendo essa agenda, esse ambiente de pressão, vamos fazer dessa forma. Né? Que, de alguma forma, começa a se relacionar com a nossa realidade. Né? Então, algumas séries foram exemplificadas como esse novo eco-thriller. Tem vários. Uma série alemã que foi muito badalada. Qual? Não, Aruanas é uma eco-thriller. Eu estou querendo lembrar uma da Apple agora, que tem um elenco impressionante, que veio agora também totalmente essa eco-thriller. O mundo, assim, é depressivo. A promo, pelo menos, eu queria... Algo a se pensar, né? Entre nós aqui. O Fios, continua a tendência, vamos sacanear os ricos? Não, mas ele estava... Continua, né? Eu não sei o quanto... Não, essa tendência continua, principalmente pela The White Lotus, né? Que ainda está reverberando. Triângulo da Tristeza. Cria-se dentro de um gênero, né, vamos dizer assim, um formato, né? Até quando esse formato vai saturar, a gente ainda não sabe. Mas que, de fato, existe agora um lugar onde as pessoas estão já habituadas e querem produtos e conteúdos desse tipo de gênero, sem dúvida a gente vai encontrar mais alguns produtos assim. Mas eu te cortei sobre a eco-thriller, você estava terminando ali, eu te cortei, desculpa.
Não é isso, né? Basicamente. Então, assim, o Don't Look Up do Leonardo DiCaprio no Netflix está dentro desse gênero, embora não seja um thriller, né? Mas ele está conversando com essa agenda global. O próprio Years and Years também conversou muito de alguma forma. Então, a gente vai começar a ver mais disso, tá? Tem uma matéria do The Guardian fantástica sobre essa novidade, vamos dizer assim, do gênero eco-thriller e como é que os players e os consumidores estão se relacionando a ela. E é um pouco cíclica, né? Porque nos anos 70 tinha essa coisa também dos que a gente chama dos grandes tragédias. Era mas síndrome da China. Mas é que a gente não aprende, né? A gente leva... Eu lembro que eu escrevi sobre o Don't Look Up para minha coluna, e aí ficou entre as mais lidas. Eu falei, por quê? Mas eu falava, gente, eu não sei quem está rindo disso, porque para mim foi um filme apavorante. Foi assustador, né? Os caras avisando que o mundo vai acabar, e aí as pessoas ignorando aquilo solenemente. Eu falei aquilo assim... Achei uma ideia sensacional. Me lembra um pouco também do Lars von Trier, que era aquele que ele fez também, que era o... Do Melancolia. Melancolia. E o Meteoro... Eu tinha uma peça, assim, que vinha destruir tudo. Vem Meteoro. Que a gente falava tanto do Meteoro, né? Armagedon, tudo isso a gente são os medos, né? Que a gente vive, que eles vêm e voltam. Eles são cíclicos. Esse filme do Lars von Trier é sensacional. É lindo. Mas é isso, assim, acho que, assim, essa tendência, eu concordo com você, que é uma coisa que, agora, especialmente depois da pandemia, ela ganhou um outro impacto, que antes era uma coisa meio pipoca, meio ha-ha-ha, e a gente está agora meio, não é bem assim, né? Porque a pandemia foi uma distopia real, né? De repente, a gente ficou com medo do mundo acabar. Né? Nos afetou muito diretamente, né? A gente viu que pode. Exatamente. Não é exatamente sobre o gênero, mas é sobre o subgênero. Ou seja, você tem ali o gênero que pode ser um drama policial, né, vamos dizer assim, mas o subgênero é exatamente esses bolsões de inter-relação que a gente se envolve com questões contemporâneas, que a gente vive isso, a gente está relacionado com isso. O próprio White Lotus tem muito sobre isso. Né? Você tem muitos temas ali de preconceito, temas do machismo, do feminismo, enfim, tem vários blocos ali que se relacionam com a nossa vida. A questão do debate climático passa a fazer parte desse novo lugar, né? dessa nova experiência contemporânea que a gente vai ter que se relacionar de alguma forma. E isso vai, de alguma forma, naturalmente, servir como insights para a produção de conteúdo, seja ele qual for, de uma maneira mais pungente. Né? É isso que estão dizendo. Eu queria só falar que você falou, o MIP TV vai ser do dia 17 ao dia 19 de abril, que vai acontecer lá. E é uma coisa assim, que tem o MIPCom e o MIP TV, para quem não é do meio. E nesse MIP TV, que é até engraçado ainda ter o TV, né, com tantas plataformas, mas enfim, mostra aí um tempo, ele está mais voltado para os roteiros, os unscripted, né, para os realities, para essa coisa meio não ter um roteiro, não ser roteirizado, e eles começaram muito a fazer isso também das séries, dos dramas. Eu assisti muito lançamento que logo depois vão para as plataformas de séries de produção independente europeias e que não necessariamente chegariam aqui. Eu sentia falta disso aqui e eu assistia muito isso lá no MIP. E eles fizeram essa diferenciação para dar essa coisa meio de série tomando, porque o consumo de série aumentou com as plataformas. Explica o que é MIP para o público, a sigla MIP, onde acontece? MIP acontece em Cannes, na França. Agora, a sigla, você lembra? Não precisa dizer a sigla. Só que é um mercado onde todos os distribuidores se encontram. É um subevento do Festival de Cannes. É que não é cinema, ele vai mais assim... Os festivais de cinema lançam os filmes. E aí você tinha um mercado de TV, ou das plataformas, que ficavam meio satélites aí nesses festivais. Tem também ali, mas aí eles criaram eles têm muitos, tem 30, 40 anos, gente. Só o NATP ficou quanto tempo, né, Fios? Anos, décadas. Então, assim, eles são encontros só de distribuidores, mais especificamente de séries e filmes feitos não para salas de cinema, para dizer assim, porque hoje em dia está mais difícil da gente fazer essa divisão, né? Vou dizer a sigla de MIP.
MIP é Marché International de Programmes de Télévision. Porque era plataforma. Exato. Bom, É o grande queridos, mercado do ano. Vamos encerrar a nossa conversa hoje por aqui. Falamos sobre 3 assuntos muito legais e muito diversos. E semana que vem a gente está de volta, conversando mais. Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre esse mercado de séries, se aprofundar mais sobre esses festivais. E eu acho super importante a gente falar um pouco sobre essa questão dos conteúdos, como eles trafegam pelo mundo, as séries que chegam aqui e as que não chegam, por que chegam, por que não chegam. A gente podia conversar sobre esse tema, é uma pauta aí, fica aí a sugestão para o próximo episódio. E eu tenho uma sugestão também dos cancelamentos, né? A gente teve aí, tinha pouco, de repente multiplicou e agora estão aí, nada está garantido, tudo depende de orçamento. Os contadores estão entrando aí de volta, estão aí cercando, tem que dar resultado numérico para poder garantir futuro. Então, acho que isso é uma coisa que impacta muito em como quem quer apresentar projetos, quem quer desenvolver projetos, ter já isso vai estar embasado. Não é mais só... Nunca foi só, mas uma história bem contada demanda também um equilíbrio prático de produção que... Nós vamos dar o caminho das pedras. Quem dera. Nós que sabemos tudo, estamos ricos com isso. Quem dera, a gente vai dar nossos pitacos. Isso sim. A gente não vai dar os caminhos, mas a gente vai debater, né? Quais seriam esses caminhos? Eles existem? A gente pode Vamos dar, encontrá-los? depois da gente trilhá-los. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês, como sempre é. E espero vocês na semana que vem. Valeu. Até lá, gente. Até lá. Um beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Bom.